Olá pessoal, o canal Tudo sobre o Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão e na Ásia até a data do dia 25 de março de 2023. Super atualizado aqui para vocês o noticiário que traz para vocês todas as notícias e atualizações em menos de 10 minutos. E hoje a gente vai direto ao ponto. As tensões no mundo estão bem altas. A animosidade nunca foi tão grande desde os períodos de guerra, né? Principalmente nesse momento que a gente vive hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não somente isso. Os Estados Unidos contra-ataca afiliados do Irã, um grupo aí islâmico que foi responsável por um ataque mortal que matou, sim, um norte-americano e deixou 4 feridos. Nesse momento, então, um dos responsáveis, o secretário do Pentágono, que é o órgão de inteligência nos Estados Unidos, traz a informação sobre esse contra-ataque que foi feito, que foi uma reação. Então, os Estados Unidos não atacou ativamente o Irã, ou especificamente o grupo islâmico que foi responsável aí por esses ataques. Lembrando que não é porque é um grupo islâmico que todo o islamismo está em guerra com os Estados Unidos. Não vamos confundir a questão religiosa com afiliados de um determinado grupo que, sim, foi responsável pela autoria do ataque. Enquanto isso, em Kiev, essa imagem é bastante impactante. Kiev prepara uma contra-ofensiva em uma determinada região da Ucrânia que está ainda em disputa. Então, nesse momento, a Ucrânia está, sim, reagindo com os armamentos que estão sendo oferecidos, principalmente pelo Ocidente. Então, a União Europeia, que fornece não só os investimentos e a manutenção, digamos assim, das condições básicas na Ucrânia, mas também o Japão, que recentemente fez um investimento muito significativo nessas questões de guerra juntamente à Ucrânia. Inclusive o primeiro-ministro do Japão visitou a Ucrânia e declarou um apoio formal. Então, a Ucrânia se defende com unhas e dentes nesse momento a ofensiva russa em todo o seu território e não pretende, digamos assim, abrir mão e, digamos, recuar nesse momento. Então, é uma situação delicada, a gente sabe, as tensões nesse território, eles continuam aumentando. Então, eles não estão diminuindo, diferentemente do que muita gente está pensando, e é por isso que você precisa ficar atento e acompanhar isso de perto. Enquanto isso, a Rússia e a China tomam medidas para aprofundar o seu alinhamento. Esses dois aliados, então, como vocês estão vendo aqui, né, o presidente da Rússia com o seu colega chinês, Xi, esses dois estão formando uma aliança muito forte, né, criando a nova ordem mundial. Nova ordem mundial que separa, que é basicamente aí uma separação do mundo em duas partes. O resto do mundo contra a Rússia e a China. E outros países, por exemplo, como Bielorrússia também, alguns países asiáticos também podem fazer parte dessa aliança dos russos com os chineses. Então, nesse momento, a gente vê que está sendo, digamos assim, alinhado grande movimentação entre os dois países. E para quem acha que eu esqueci da Coreia do Norte, não. Ela também está aliada a esses países, inclusive faz fronteira, né, digamos, com eles, não seja necessariamente terrestre, mas marítima também. E nesse momento a Coreia do Norte acaba que não é uma potência econômica, não é comparável, por exemplo, com o porte desses dois países. E a própria Coreia do Norte quer adicionar aí o que a gente chama de tsunami radioativo no arsenal nuclear. Então eles mostram esforços de armas que podem sim ser utilizadas para o lançamento de armamento nuclear. Ou seja, está chegando num nível bastante complicado, né? Então, as demonstrações de poderes que estão acontecendo nesse momento na Ásia, e agora especificamente no Oriente Médio, né, com essas questões aí envolvendo os Estados Unidos, estão preocupando muito o mundo. O mundo fica preocupado com tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, no Japão, existe uma grande movimentação
com relação aqui à entrada de residentes estrangeiros no país. Então, para quem estava querendo saber por que o Japão está com uma passagem tão cara nesse momento, uma das explicações é o movimento de imigrantes. Nesse momento, não só os imigrantes, mas os residentes de longo prazo e curto prazo, os estudantes chegaram a 300 mil, um aumento de 42% contra o ano passado. Os trainees técnicos aumentaram 18%, chegaram a 320 mil. Para quem não sabe, trainee técnicos são os vietnamitas, filipinos aí que estão trabalhando nas fábricas, totalizando um número de 3 milhões e 70 mil residentes estrangeiros. Deduzindo aqui a parcela dos estudantes, que ficaria entre 2 milhões e 700 mil, a gente sabe que nesse momento apenas 10%, na verdade um pouco menos do que 10%, em torno de 8%, hoje representa a comunidade brasileira no Japão. É pouco, né? Perto do que a gente já foi no passado. Mas por que será que isso tá desse jeito, né? Bom, para você aí que quer uma oportunidade de trabalho no Japão e ainda não se decidiu a respeito do que você vai fazer, não está com uma vida fácil no Brasil, então entre em contato com a Gisai, porque agora chegou a sua hora. Chegou o seu momento de conseguir uma oportunidade de emprego no Japão com custo zero. É isso mesmo, você não vai pagar nada nem no Brasil e nem no Japão. E de quebra, você vai trabalhar numa das melhores fábricas do Japão de componentes eletrônicos para, inclusive, poder trabalhar em turno fixo. Não perca essa oportunidade que tem aí de custo zero na região de Izumo, Shimane-ken, a fábrica queridinha dos brasileiros, que agora está contratando. Para você se candidatar, presta atenção. Manda mensagem aqui no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, ou clica no link que está na descrição. Você conhece alguém que está querendo ir para o Japão e é descendente de japonês? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que todos fiquem sabendo acerca do que está acontecendo nesse momento. E primeiros exercícios marinhos conjuntos entre China e Camboja. Então, como vocês já sabem, eu já disse anteriormente, não somente a Rússia é o único aliado no caso da China. Além da Coreia do Norte, muitos outros países estão também se unindo a essa estrutura da China, inclusive fazendo exercícios marítimos, digamos assim, juntamente com os chineses. Então, isso é uma prova muito clara que a gente está criando, sim, nesse momento, uma nova ordem mundial. E Filipinas e China concordam em dialogar sobre disputas marítimas. Veja só o que aconteceu aqui. E, mais uma vez, a China avança na questão diplomática. Então, a gente está vendo aqui um movimento da China indo para alguns países que são considerados neutros nesse momento para trazer para sua aliança, né, digamos, China-Rússia, que, obviamente, é extremamente ameaçadora. E Suprema Corte do Japão absolve vietnamita de abandonar gêmeos natimortos. Então, nesse momento, sobre muito protesto, nesse momento foi essa vietnamesa, trainee inclusive, ela foi isenta dessa culpa e pela condenação, digamos assim, que foi instaurada, né, no Japão, e por conta desse motivo, então, a comunidade estrangeira acaba reagindo positivamente, pelo menos porque, segundo a defesa, ela não foi responsável por isso e ela não necessariamente abandonou os gêmeos natimortos, né? Para quem sabe que gêmeos natimortos são crianças que nasceram, mas nasceram sem vida, né? Nesse caso, são dois irmãos. Homem é indicado por assassinar mulher com talho tóxico no oeste do Japão. Nesse momento, promotores de Osaka, no oeste do Japão, estão avaliando uma situação, né, de um homem que fez uma mulher consumir o talho tóxico, e essa mulher, né, nesse caso de 21 anos, era estudante e foi assassinada, digamos assim, dessa forma, em outubro do ano passado. Somente agora houve a condenação aí para vocês, né, saberem o que está acontecendo. Para você que está procurando passagens aéreas para o Japão e ainda não encontrou, então presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem passagens aéreas aí com desconto ainda disponível, então entre em contato com a Gisai. É a melhor agência do mercado e mais responsável também. Imprevistos acontecem. Se imprevistos podem acontecer, você precisa de uma agência de qualidade para poder te informar sempre que as coisas vão acontecendo e vão mudando. E também com preço competitivo. Então,
manda mensagem aqui no WhatsApp aqui em cima ou clica no link que está na descrição. E o número de pessoas investigadas por envolvimento com a Yakuza caiu em 2022. O número não foi tão grande de queda, mas a gente teve aí uma mudança que mostra uma mudança de comportamento de uma forma geral no Japão, e por conta desse motivo a gente sabe que o país está cada vez menos, digamos assim, envolvido com a máfia, que para quem não sabe, Yakuza é a máfia japonesa. Supremo Tribunal do Japão se recusa a bloquear o reinício do reator nuclear, por conta da grande necessidade nesse momento, né, que existe no Japão. Não tem muita opção, tem que sim usar as fontes de energia nuclear. Clima-tempo aqui para vocês, para falar do domingão. Em Osaka, vai dar uma esfriadinha, máxima de 13, mínima de 10 com chuva. Em Tóquio também, máxima de 14, mínima de 10 com chuva. Mesma coisa em Hamamatsu, máxima de 16, mínima de 12. Em Nagoya, máxima de 14, mínima de 10. Fukui, um pouquinho mais frio, máxima de 11, mínima de 8. Para vocês então que gostaram de acompanhar as principais notícias do Japão e do mundo e não ficarem por fora do que está acontecendo no momento, então já clica no botãozinho do like aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos. Por quê? Porque todos os dias a gente está aqui trazendo informações de utilidade pública para a comunidade. Então, um grande abraço a todos e até o vídeo de amanhã.